Boa noite, seja bem-vindo a mais um culto de adoração e louvor ao nosso grande Deus. Que bom é ter você aqui conosco nesta noite para louvarmos, engrandecermos, meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Quero te convidar então para que juntos curvemos as nossas frontes e vamos então falar com o nosso amado Pai. Oremos. Santo Eterno e amoroso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de vida, pela saúde, pela nossa família, pelos nossos amigos. Te agradecemos porque o Senhor tem nos protegido e tem nos fortalecido diante dessa situação de pandemia. Te pedimos que venha ser com todos aqueles que têm sofrido, Senhor, com essa questão da Covid, que o Senhor possa habitar em cada coração, que eles possam sentir a Tua paz, que eles possam ter esperança de que tudo vai passar e tudo vai ficar melhor. Que o Senhor também possa manter essa esperança em nosso coração, que nós possamos ter a certeza do Teu amor e da Tua paz todos os dias. É o que te pedimos então, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então começar cantando sobre as maravilhas que Deus fez por cada um de nós. Vamos cantar maravilhas. Cante com alegria. Meu coração se alegra no Senhor, proclama a sua grandeza. O seu perdão alcança todos nós, sua graça nos cobre de bênçãos. Seu nome santo é, santo é o Senhor. Maravilhas Ele fez, nos mostrou o seu poder. Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus. Maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus. Amém. Meu coração se alegra no Senhor, proclama a sua grandeza. O seu perdão alcança todos nós, sua graça nos cobre de bênçãos. Seu nome santo é, santo é o Senhor. Maravilhas Ele fez, nos mostrou o seu poder. Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus. Maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus. Seu nome eu vou louvar e vou cantar, 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 seu nome eu vou louvar, vou cantar. Maravilhas Ele fez, nos mostrou o seu poder. Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus. Maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus.
Amém. Que Deus seja eternamente louvado, que possamos sempre lembrar das maravilhas que Ele fez por nós. Nós agora iremos aprender uma música nova, a música Volta Pra Mim. Que você possa meditar na letra desta canção, cante juntamente conosco e que o Senhor te abençoe cada dia mais. Se eu tenho um sonho, meu sonho é ver Jesus, tocar o seu rosto, beijar suas mãos, encontrar os que perdi, ser completo, ser feliz, Jesus, volta pra mim, Jerusalém. Preciso ao teu lado estar, me leva para o céu, onde é o meu lugar. Meu sonho é estar com Jesus todos os dias e me banhar em tua glória eternamente. Estou aqui a esperar, não demores a voltar, Jesus, volta pra mim, Jerusalém. Me leva para o céu, Jesus, volta pra mim, Jerusalém. Não tardes em voltar, preciso ao teu lado estar, me leva para o céu, onde é o meu lugar.
já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei, quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo após o outro, sem notar eu me perdi, e já era noite escura, quis voltar, não consegui, e cercou-me o desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover, porque fui assim tão longe, que tolice cometi. Se pudesse eu voltaria para nunca mais sair. De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá do penhasco e correu pra me alcançar. Me estendeu o seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta com os nossos cultos especiais de domingo. Estamos estudando o livro do Apocalipse, onde nós temos um tema muito especial: Apocalipse, revelações de esperança. Mas antes de entrarmos no estudo da palavra de Deus, convido a você que feche seus olhos para nós orarmos a Deus e pedirmos a iluminação do Espírito Santo. Senhor amado, nosso Deus de amor, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Obrigado por teu cuidado, obrigado por tua proteção. Nesse instante, iremos estudar a tua palavra. Nos auxilia com o Espírito Santo, para nós entendermos e colocarmos em prática tudo o que nós iremos estudar. Suplicamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, antes de nós entrarmos no tema de hoje, eu quero estender aqui meus parabéns a todos os pais por esse dia tão especial. Que Deus continue abençoando vocês, que Deus continue cuidando de cada um de vocês. E vai um abraço especial para o meu pai, o seu Souza, que está lá em Parnaíba, lá no interiorzinho do Piauí. Que Deus te abençoe e continue cuidando muito da sua vida. Muito bem, o tema de hoje que nós iremos estudar é o dom profético. Nós vamos entender como que o dom de profecia tem agido, tem atuado dentro da igreja e como o dom de profecia ele tem sido retratado na palavra de Deus. A verdade, amigos, é que existem dois tipos de profetas. Existe aquele verdadeiro e existe o falso profeta. A própria palavra de Deus fala para a gente
para nós termos cuidado com os falsos profetas, porque ela fala que nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Mas, afinal de contas, como é o verdadeiro profeta e como é o falso profeta? Existem algumas características que o verdadeiro profeta ele precisa ter, como, por exemplo, ele tem que aceitar a palavra de Deus, como realmente sendo a palavra de Deus, aceitar que Jesus veio encarnado, sendo nosso Senhor e nosso Salvador, tá bom? Aquilo que ele fala tem que se cumprir. Quando ele tem os sonhos, tem as visões, são acompanhados por alguns fenômenos físicos e sobrenaturais. Então, existem algumas características que a Bíblia vem trazendo para nós reconhecermos quando um profeta é verdadeiro ou não. O fato é que no decorrer da história da humanidade, surgiram vários profetas, e esses profetas, alguns foram verdadeiros e outros foram falsos profetas. Só o nosso planeta, podemos dizer, dos últimos 50 anos para cá, ou nem tanto assim, do ano 2000 para cá, já era para ele ter sido destruído pelo menos umas 4 vezes. Através de profecias, né? No ano 2000 tivemos ali a virada do milênio, o bug do milênio, tivemos ali também um profeta chamado Nostradamus, que uma das suas profecias é que o mundo seria destruído no ano 2000. Estamos aqui. Mais recente, foi até feito um filme sobre o calendário maia, e no calendário maia tinha uma profecia que em 2012 iria ter uma reviravolta na natureza, ia vir junta com muitas catástrofes, mas continuamos aqui. Mas são profecias que não foram verdadeiras, que trouxeram muitos alarmes para a humanidade, mas que nós devemos ter um cuidado muito especial sobre aquela profecia, aquela pessoa que se diz ser profeta. O profeta, amigos, o profeta bíblico, ele é o porta-voz de Deus. Ele que vem trazer uma mensagem para o povo de Deus. Nem sempre o profeta, ele traz uma profecia, ou seja, nem sempre o profeta, ele vai dizer algo sobre o futuro. Ele simplesmente vem dar uma mensagem de Deus para o seu povo. E pode ter certeza, se você prestar atenção na palavra de Deus, todas as vezes que o povo de Deus, ele está se afastando, quando a humanidade, ela está se afastando dos caminhos de Deus, Deus, ele levanta um profeta. Sempre foi assim na história da humanidade. Aconteceu isso já no início do tempo do fim, sempre que Deus, ele vê a necessidade de um profeta, ele vai levantar um profeta para trazer o povo novamente para os caminhos de Deus. Mas, sem demoras, vamos para a pergunta de número 1 do nosso guia de estudos. Pergunta número 1, está projetada aí para você. Fala o seguinte: quais são as 2 características essenciais do povo de Deus nos dias de hoje? E o texto está em Apocalipse, capítulo 12, o verso 17, e nós lemos o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher. Dragão aqui, Satanás. Mulher, a igreja de Deus, o povo de Deus. Então, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. A areia do mar você pode entender como uma grande quantidade de pessoas, uma grande multidão. Então, quando nós lemos esse texto, irou-se o dragão. Que dragão é esse? Satanás. Contra a mulher. Que mulher é essa? A igreja de Deus, o povo de Deus. E ele foi pelejar, ele foi fazer uma guerra contra o povo de Deus. E esse povo, ele tem uma característica. Que característica é essa? Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Esta é a característica do povo de Deus. E esse dragão, quando ele foi perseguir o povo de Deus, o texto fala que ele ficou em pé sobre a areia do mar. Ou seja, ele teve o apoio de muitas pessoas, nações inteiras, apoiando o dragão, quando ele foi contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus. Então, essa é a característica do povo de Deus nos últimos dias. Guarda os mandamentos de Deus
e tem o testemunho de Jesus. Afinal de contas, a lei de Deus, nós já sabemos, nós já estudamos um pouquinho sobre ela, está em Êxodo capítulo 20, mas o que é o testemunho de Jesus? Que é justamente o que nós iremos descobrir agora. O texto, a pergunta é a seguinte: o que significa o testemunho de Jesus? Apocalipse capítulo 19, o versículo 10, e nós lemos o seguinte: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, veja só, o texto, ele fala para cada um de nós que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia ou o dom de profecia. Este é o testemunho de Jesus. Então, a característica do povo de Deus nos últimos dias é justamente esse. Qual é a característica? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, essa é a característica. Então, o testemunho de Jesus, amigos, é o dom de profecia. Mas que dom de profecia é esse? O dom de profecia bíblico, conforme a Bíblia vem ensinando para cada um de nós. Vamos para a próxima pergunta, pergunta de número 3. O dom de profecia que habilita uma pessoa a ser um profeta de Deus, estava limitado apenas aos tempos bíblicos? Vamos ver a Bíblia mais uma vez? Joel capítulo 2, o verso 28 e o verso 29. Joel capítulo 2, o verso 28 e o verso 29 diz o seguinte: e acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Esse texto de Joel que nós estamos lendo, ele está falando ele já é uma profecia. E essa profecia, ela fala que nos últimos tempos, o Espírito Santo ele vai ser derramado de tal forma sobre o povo de Deus, que os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos jovens, os vossos velhos terão visões, profetizarão. Então, o dom de profecia não está limitado apenas ao tempo do texto bíblico. O dom de profecia, ele prevalece, ele é muito importante para a igreja, ele é muito importante para a edificação da igreja, porque a profecia, ela mantém o povo alerta. O profeta, ele vai trazer a mensagem de Deus para o seu povo, para que o povo continue andando nos caminhos do Senhor. Então, dom profético, querido amigo, o dom profético, querida amiga, não está apenas lá no passado, no tempo bíblico. Ele ainda permanece em nossos dias. Mais uma vez eu falo, Deus ele levanta um profeta toda vez que ele achar necessário. Não está limitado apenas no passado. Pode ter hoje, pode ter no futuro também. Deus é quem decide, ok? Então vamos para a próxima pergunta, pergunta de número 4. Por que Deus concede à sua igreja os dons espirituais? Vamos ler o texto bíblico. Efésios capítulo 4, verso 11 ao verso 13, nós lemos o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade,
à medida da estatura da plenitude de Cristo. A pergunta é a seguinte: por que Deus concede à sua igreja os dons espirituais? Qual o objetivo dos dons espirituais? A resposta: para o aperfeiçoamento dos santos e para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, veja só, existe um objetivo para os dons espirituais. E existem vários dons espirituais. O dom da música, o dom da administração, o dom da ministração da palavra, e entre esses vários dons existe o dom de profecia. E qual é o objetivo de todos os dons, incluindo o dom de profecia? O crescimento dos santos, do povo de Deus, e o crescimento, a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. Esse é o objetivo dos dons. É por isso que Deus dá os dons. Não é para uma pessoa ser exaltada, não é para o outro se sentir melhor do que o seu vizinho, do que o seu colega, não. Este não é o objetivo. O objetivo é o crescimento espiritual da igreja de Deus. E, principalmente, a pregação do Evangelho. Estes são os objetivos dos dons espirituais. Pergunta de número 5. Quais são as características bíblicas de um profeta verdadeiro? Existem algumas características, vamos ver algumas aqui. Isaías capítulo 8, o versículo 20. E é muito importante, amigo, você prestar atenção nisso, porque tem muita gente dizendo que é profeta, tem muita gente que se levanta dizendo: irmão, eu tenho uma profecia para você. Deus me revelou o seguinte sobre a sua vida. E tem muita gente falando isso, dizendo que é profeta e trazendo revelações, dizendo que é uma revelação que Deus deu para ele, profetizando sobre a vida de alguém. Mas o que nós vamos ver agora, através do texto bíblico, é qual é a característica, ou quais são as características do profeta que vem de Deus. Isaías capítulo 8, o versículo 20, nós lemos o seguinte: a lei é o testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Esta aqui é uma das características do profeta de Deus. Ele tem que ser fiel à palavra do Senhor. Ele tem que seguir conforme a Bíblia vem ensinando para nós seguirmos. E não apenas seguir, mas ele tem que ensinar. E um desses ensinamentos é a observância da lei de Deus, da palavra de Deus e da lei de Deus. Isso ele tem que fazer. Ele tem que ensinar. Ele tem que seguir os preceitos bíblicos. Então, se aquela pessoa que você conhece, ou aquela pessoa que se diz ser profeta, que já viveu no passado, ou que vive hoje, ou que vai chegar lá no futuro, se ele não é fiel à palavra de Deus, fique com o pé atrás. Fique com o pé atrás. Porque o profeta, ele tem que seguir a palavra do nosso Senhor. Pergunta de número 6. Qual foi a advertência que Jesus nos deixou em relação aos profetas? Mateus capítulo 24, o versículo 24. Diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, veja só, qual é essa característica? O que é que Jesus ele falou, o que aconteceria nos últimos dias? Que surgiriam falsos cristos e falsos profetas que fariam milagres e enganariam as pessoas. Amigos, o inimigo, Satanás, ele é muito sagaz. E ele sabe do que as pessoas estão passando, ele sabe do que as pessoas estão precisando, ele sabe do momento de desespero de alguém. E quando uma pessoa está desesperada, a grande maioria vai se agarrar na primeira oportunidade de salvação que aparecer na sua frente. O inimigo, ele sabe disso.
E ali, às vezes, tem uma pessoa que está passando necessidade, uma pessoa que está passando por dificuldade, quer seja uma dificuldade física, quer seja uma dificuldade financeira, quer seja uma dificuldade emocional, mas ele está passando por essa dificuldade, e aí chega o inimigo, Satanás, trazendo para essa pessoa uma oportunidade de salvação, que na verdade não é uma salvação, mas é um engano dele. E essa pessoa se agarra e nem presta atenção no que está sendo ensinado para ela. O que ela quer é o milagre. O que ela quer é a bênção, uma suposta bênção na sua vida. É isso que ela quer. Mas ela não dá nem a ver, não quer nem saber do que é que está sendo ensinado. Muitas pessoas estão sendo enganadas porque estão à procura de milagres, porque estão à procura de sinais, de prodígios, estão se apegando àquilo que elas estão vendo, mas não prestam atenção nas entrelinhas. E aí entram em muitas embarcações que, em vez de levar para a salvação, está levando para a perdição. Não preste atenção apenas nos milagres. O profeta de Deus, o profeta que vem de Deus, ele não dá apenas um milagre, mas ele principalmente ministra a palavra do Senhor. E aquilo que ele fala, aquilo que sai da sua boca, da boca do profeta, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Por isso que Deus te deu um cérebro para você pensar. E você tem que questionar aquilo que está sendo passado para você. Não apenas aceita, mas estuda, procura na palavra de Deus para você não ser enganado. É isso que Deus quer para a tua vida. Estude a Bíblia, conheça a palavra do Senhor para você não ser enganado. Pergunta de número 7. Como Deus se revela aos profetas? Vamos ler o texto bíblico em Números capítulo 12. Números capítulo 12. Do verso 6 ao verso 8. Números capítulo 12, verso 6 ao verso 8, nós lemos o seguinte. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profetas, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? O texto que nós lemos, o texto que nós acabamos de ler, Deus está falando que ele fala com o profeta através de sonhos, através de visões. E olha o que está escrito aí. Ouvi agora minhas palavras. Se entre vós há profetas, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. É assim que Deus, ele fala, ele dá a mensagem para o profeta. E todas as vezes, se você vê aqui no texto bíblico, se você estudar, quando o profeta ele está tendo o seu sonho, ele está tendo as suas visões, especialmente as visões, quando você vai ler especialmente no livro de Daniel, quando Daniel está tendo ali as visões, isso vem acompanhado com fenômenos físicos, com coisas que vêm além da nossa compreensão, algo, o sobrenatural está agindo ali. Então, é necessário. Então, isso aqui são as características que acontecem com o profeta. Então, nós estamos aqui construindo uma ideia, nós estamos aqui construindo através da palavra de Deus, como que deve ser o profeta. Quais são as características do profeta de Deus, e tudo isso acompanha. E Deus, ele fala com o profeta através de sonhos, através de visões, através de sonhos, tudo isso é a forma como Deus, ele vem falando com o profeta. Pergunta de número 8. O que a Bíblia nos diz sobre a confiabilidade das mensagens proféticas? Segundo Crônicas, capítulo 20, o versículo 20. Nós lemos assim: Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa.
Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos profetas e prosperareis. Olha só. Qual é a mensagem bíblica a respeito do profeta? A respeito da mensagem do profeta? Crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. E crede nos profetas e vocês vão prosperar. É isso que Deus tem ensinado para nós. Amigos, Deus, Ele tem dado os dons conforme a necessidade da igreja. É assim que os dons são distribuídos. Uns são profetas, outros são cantores, outros são administradores, outros são pregadores. Então, existem vários dons. E os dons vão surgindo conforme a necessidade. O dom de profecia, ele se manifestou na igreja adventista através de uma jovem chamada Ellen, que depois se casou, né, e recebeu o sobrenome do seu marido e ficou Ellen White. Ellen White. E a irmã White, ela recebeu esse dom de profecia. E Deus a usou de uma forma extraordinária. Tão espetacular, que uma menina que mal conseguiu estudar por conta de problemas de saúde, ela recebe a iluminação divina, Deus dá forças a ela, e ela escreve centenas de páginas, milhares de páginas, dezenas de livros, com centenas de visões, centenas de sonhos, e tudo o que ela escreveu está em acordo com a palavra de Deus. Tudo o que ela escreveu, tudo o que ela disse, nos levou à palavra de Deus, que nós chamamos da Bíblia como a luz maior. Nada do que ela escreveu está em desacordo com a Bíblia. E uma coisa que eu quero deixar bem claro para os amigos, você que ainda não é membro da Igreja Adventista, ou você que já é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, se alguém em algum momento indagar você e falar o seguinte: a Igreja Adventista, ela segue tudo aquilo que Ellen White ela fala. Ellen White é a fundadora da Igreja Adventista. E não é. A Igreja Adventista não tem um fundador. Como, por exemplo, a Igreja Luterana foi Martinho Lutero. A gente não tem um fundador. Ao contrário, o fundador da Igreja Adventista é Deus. Foi Ele quem fundou a Igreja Adventista. Mas nós tivemos ali um grupo de pessoas que se juntaram para estudar a palavra de Deus. E à medida que eles foram estudando, Deus foi iluminando, e eles começaram a descobrir verdades que eles não conheciam antes. E à medida que eles foram estudando, eles perceberam que lá onde eles estavam, não estavam seguindo exatamente o que a Bíblia estava ensinando. E aí eles foram estudando, foram tendo mais luz, Deus foi iluminando, chegar a um ponto que os líderes das igrejas dele disseram o seguinte: olha, ou vocês abandonam tudo isso que vocês estão dizendo, ou vocês vão sair da igreja. Como eles tinham convicção, que foi o Espírito Santo que deu a eles, que aquilo que eles estavam estudando estavam certos, eles disseram: tudo bem, então vamos ter que sair. E saíram. Na verdade, foram expulsos de suas denominações, e aí começaram a estudar a Bíblia. O movimento começou a crescer, não era mais um grupinho pequeno, agora estava crescendo, e eles pensaram o seguinte: olha, nós devemos ter uma identidade, tem muita gente chegando, eles estão indo para onde? Devem ter uma identidade. E foi assim, de uma forma bem resumida, que surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ellen White não é a fundadora da igreja, não. Ela fazia parte do movimento que surgiu, a Igreja Adventista. E os sonhos dela, pastor, e as visões dela, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quando eles estavam estudando, por exemplo, vou dar um exemplo, sobre o sábado. Eles estavam estudando sobre o sábado, não conheciam, começaram a estudar sobre o sábado.
E aí eles estudavam, Ellen White recebia um sonho, ou recebia uma visão, onde Deus falava o seguinte: isso que vocês estão fazendo, esse caminho é o caminho certo. Então, Deus nunca chegou e deu uma visão para Ellen White dizendo o seguinte: olha, é desse jeito aqui, a doutrina é essa. Não, nunca foi assim. Deus, o Espírito Santo iluminava as pessoas, eles estudavam, e Deus dava o sonho ou a visão para Ellen White, simplesmente para confirmar que aquilo que eles estavam estudando é a verdade. Então, nenhuma doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia é baseada nos ensinos, nos livros, nos escritos de Ellen White. Mas toda a nossa doutrina está baseada na palavra de Deus. Nós não somos Ellen Whiteanos. Nós seguimos a palavra do Senhor. É tanto que, se você for na faculdade de teologia, a gente não tem uma doutrina sobre Ellen White. A gente tem uma doutrina sobre a história da igreja. A gente não tem uma doutrina para estudar a vida de Ellen White, os ensinamentos de Ellen White, não. Nós estudamos a palavra de Deus. Então, querido amigo, Deus, ele se manifestou. Deus, ele deu o dom de profecia para essa jovem, para ajudar o povo de Deus a caminhar e seguir no caminho que nos leva até as mansões celestiais. A Igreja Adventista, ela aceita Ellen White como uma profetisa, mas aquilo que ela escreveu não está acima da palavra de Deus. Não está. Sabe, amigo, Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é espetacular. Deus, ele tem cuidado da nossa vida de uma forma tal que ele disse: eu não vou deixar ele sozinho, não. Deus olhou para o mundo e ele viu Satanás, ele agindo de uma forma poderosa, de uma forma forte, para induzir o povo de Deus para longe de Deus. Deus disse: eu não vou deixar o povo desse jeito, mas eu vou guiá-lo. E ele tem que andar nos caminhos. E aí Deus, ele levanta a figura do profeta. Todas as vezes que o povo está distanciando de Deus, Deus, ele levanta um profeta. Ellen White, ela surgiu em um momento de muita crise espiritual na história da humanidade. O ateísmo estava crescendo. As pessoas estavam se distanciando de Deus. As pessoas não estavam nem acreditando em Deus. E aí Deus levanta uma menina que você olhava para ela e dizia: essa aí não vai dar em nada. Mas a força não vem da gente, a força vem de Deus. E Deus surge, Deus pega aquela menina e faz uma obra maravilhosa através dela. Porque não depende de nós, depende de Deus. Depende de Deus. Nós seguimos sim os ensinamentos dela, mas nós não seguimos simplesmente porque nós queremos seguir. Nós seguimos porque aquilo que ela escreveu está em acordo com a palavra de Deus. A irmã White, já velhinha, num dos seus últimos sermões, nas suas últimas mensagens públicas, ela se levanta, pega a sua Bíblia surradinha, que ela tanto estudava, ergue e fala para a multidão que estava ali ouvindo: irmãos, eu lhes recomendo este livro. Que esse livro, a palavra de Deus, seja a nossa regra de fé, e que a cada dia venhamos buscá-lo, a Bíblia, e estudar, crendo nos profetas e crendo no nosso Senhor. Porque se nós crermos no Senhor, nós seremos salvos, e se nós crermos nos profetas, nós iremos prosperar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que você dia após dia venha estudar a palavra de Deus, acreditar nos profetas bíblicos, acreditar no profeta de Deus, e não acreditar em qualquer um que se diz ser profeta, mas antes provar que aquilo que ele está ensinando está de acordo com a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar a Deus? Senhor querido,
Obrigado, Senhor, pelas bênçãos. Obrigado pelo estudo da Tua Palavra. E, por favor, nos auxilia com o Espírito Santo. Abençoa, Senhor, cada família que está assistindo essa programação nesse instante. Que este lar venha estar protegido com os santos anjos. Que o Espírito Santo faça morada ali. E que nós, quando essa pandemia passar, juntos, vamos estar aqui na igreja, cultuando o Teu nome e agradecendo por o Senhor ter guardado cada um de nós de uma forma maravilhosa durante todos esses dias. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe desde agora e sempre. Amém.